Olá, graça e paz do Senhor Jesus a todos vocês que nos assistem. Eu sou o pastor Luiz Felipe, da Igreja Presbiteriana de Biá. Esta é a minha esposa Gislaine. Boa noite. E nós cantaremos um hino antes de começarmos o nosso estudo bíblico de hoje. É o hino de número 74 do Inário Novo Cântico. Se você quiser nos acompanhar, acesse pela internet o site da Igreja Presbiteriana do Brasil e baixe o Inário Novo Cântico, que é o inário da nossa denominação. E cante conosco o hino de número 74, Sinceridade. Louvemos ao Senhor com essa canção. Jesus, Senhor, me achego a ti, tua ira santa mereci, o teu favor me estende aqui, aceita um pecador. Eu venho como estou, sim, venho como estou, porque Jesus por mim morreu. Eu venho como estou. As minhas culpas grandes são, mas tu que não morreste em vão, me podes conceder perdão. Aceita um pecador. Eu venho como estou, sim, venho como estou, porque Jesus por mim morreu. Eu venho como estou. Ó, vem agora, Salvador, livrar-me por teu grande amor, pois tu, Jesus, és meu Senhor. Aceita um pecador. Eu venho como estou, sim, venho como estou, porque Jesus por mim morreu. Eu venho como estou. Amém. 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 Que nós vamos até Jesus, clamando pelo perdão dos nossos pecados, e que nós busquemos a Ele arrependidos, que lembremos de ir como estamos, mas não de voltar da presença do Senhor da mesma maneira, mas transformados pelo poder da graça dEle. Eu peço a minha irmã Gislaine que nos conduza numa oração neste momento, pedindo a bênção e a iluminação do Espírito Santo para o nosso estudo desta noite. Oremos. Pai bondoso e eterno Deus, na tua presença, ó Pai, nós nos achegamos agora, meu Deus, confiados no teu amor, confiados no teu perdão pelos nossos pecados, ó Pai, confiados que o Senhor está conosco neste momento. Pai bondoso, abençoe o teu servo agora, que irá transmitir a tua palavra. Fala ao nosso coração, meu Deus, que ele esteja cheio do teu Espírito Santo, Amém. Pai, para transmitir as verdades da tua palavra. Amém. Nós te agradecemos por todas as bênçãos e pedimos perdão pelos nossos pecados. Em nome do teu Filho, Jesus Cristo. Amém. 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 Vamos então estudar mais 7 capítulos da Palavra de Deus. E os irmãos repararão que eu estou falando um pouco mais devagar, porque eu tive que fazer uma remoção de um dos dentes da boca e acaba dificultando um pouco a comunicação, mas dá para lecionar, dá para ministrar a palavra com muita cautela, com bastante vagarosidade e, como diz o ditado, devagar a gente vai. Então, nós faremos um estudo mais breve, por causa da situação dos meus lábios,
da minha boca. E as perguntas que os irmãos tiverem sobre o estudo, postem, por favor, nos comentários desse vídeo do YouTube, para que nós respondamos a essas perguntas, para que nós possamos esclarecer as dúvidas que porventura os irmãos tiverem. É só anotarem nos comentários desse vídeo que nós vamos esclarecendo no decorrer do estudo. E o nosso estudo de hoje compreende mais 7 capítulos da Bíblia, como nós temos feito todas as semanas. Compreende os capítulos do segundo livro das Crônicas dos Reis de Judá, do capítulo 28 até o capítulo de número 34. Então, se você está nos acompanhando semanalmente, foram esses 7 capítulos que você leu durante essa semana. E se você não está nos acompanhando, passe a nos acompanhar a partir de agora. Comece a estudar conosco a Bíblia toda. 7 capítulos por semana, 1 capítulo por dia. Não gasta nem 10 minutos. Faça uma oração antes, leia o capítulo daquele dia, faça uma oração depois agradecendo pelo que Deus houver lhe falado e traga suas dúvidas. Venha com os seus questionamentos, anote no chat dos vídeos que nós postamos, que nós esclareceremos na medida do possível. Então, segundo livro das Crônicas, capítulo 28 até o capítulo de número 34. O 34, apesar de fazer parte da leitura dessa semana, eu vou trabalhá-lo na semana que vem, porque como começa um novo reinado, o reinado de Josias, eu já aproveitarei para falar do reinado de Josias e da decadência do Reino do Sul, que foi o reino remanescente. Então, apenas o capítulo 34 eu vou trabalhá-lo junto na semana que vem, e ao invés de seguir o formato que está na Bíblia, a ordem que está na Bíblia, depois de Crônicas começar em Esdras, eu gostaria que os irmãos começassem em Ester. Então, na semana que vem, nós estudaremos 2 Crônicas 35 e 36, que são os últimos 2 capítulos desse livro, e também estudaremos os primeiros 5 capítulos do livro de Ester, os 5 primeiros capítulos, ok? Então, os irmãos que nos acompanham, leiam durante a semana, a partir de amanhã, 2 Crônicas 35 em diante. E se você não tiver lido 34, leia também, porque ele será trabalhado na semana que vem. Então vamos ao nosso estudo, 2 Crônicas capítulo 28. E apenas para lembrar algumas questões introdutórias dos 2 livros de Crônicas, esses foram 2 livros que na verdade são tratados como um livro só, escritos por alguém que estava voltando do exílio da Babilônia. Muitos historiadores creem que foi Esdras, o escritor do livro, por ser um escriba, alguém versado na lei de Deus, mas não há comprovação no livro de que realmente tenha sido Esdras, o escritor dele. Nós então chamamos o autor desse livro de o cronista. Independente de quem seja, foi alguém inspirado pelo Espírito Santo que trouxe esse registro para nós. E 3 elementos são destacados aqui nesse livro. O primeiro é a ênfase do cronista na realeza. Ele destaca a importância, principalmente, da dinastia de Davi, ou seja, a nação que estava voltando do exílio da Babilônia, porque esses 2 livros foram escritos para esse público de judeus que haviam ficado 70 anos na Babilônia e estão regressando. Então, a primeira ênfase do livro é esta, que os judeus que estavam voltando deviam respeitar o descendente de Davi. A realeza não foi restaurada depois do exílio, não havia mais rei em Judá ou Israel, mas, a não ser o imperador que dominasse aquela época, mas haveria um governador judeu, e no caso daqueles que estavam voltando, o governador era Zorobabel, que era descendente do rei Davi. Então, os judeus que voltavam deviam tratar Zorobabel, descendente de Davi, como o escolhido de Deus para governar a nação, e deveriam respeitá-lo nesse governo. O segundo elemento que se destaca no livro é a ênfase nos sacerdotes, a ênfase na tribo de Levi
como escolhidos para ministrar a adoração. Haviam 12 tribos em Israel, e dessas 12 tribos, a tribo de Levi foi escolhida para ser a tribo ministradora no templo. Então, os filhos de Arão, que são da tribo de Levi, eles foram escolhidos para ser sacerdotes, e aqueles que voltavam do exílio na Babilônia precisavam valorizar esses sacerdotes, precisavam valorizar essa bênção prometida através do sacerdócio. Monarquia davídica, sacerdócio levítico, especificamente dos descendentes de Arão, e também o terceiro elemento muito trabalhado nesse livro, que se destaca, é o cumprimento das promessas de restauração. O cronista ele entende que se o povo que voltava do exílio fosse fiel a Deus e não cometesse os mesmos erros que os seus antepassados cometeram, eles seriam bem-sucedidos nessa restauração, eles seriam abençoados no retorno para Jerusalém, que era a capital do reino de Judá. Então ele entende que as promessas de restauração que os profetas fizeram no período pré-exílico, antes deles irem para a Babilônia, se cumpririam na época deles, se eles fossem fiéis a Deus, fiéis aos requisitos da aliança. Então, as três ênfases principais do livro são a monarquia davídica, o sacerdócio levítico e o cumprimento das promessas, da aliança, se eles fossem fiéis a Deus. E nós vimos no começo desse livro que o rei Salomão, filho de Davi, construiu o templo, que era o local da adoração a Deus, e como o cronista enfatiza o sacerdócio, ele também vai enfatizar a importância do templo, da casa de Deus, para a recepção das bênçãos. Depois nós vimos que houve a divisão dos reinos, o país de Israel se dividiu em dois reinos, o reino do norte, que ficou sendo conhecido como Israel, e o reino do sul, que ficou sendo conhecido como Judá. Então não era apenas um país, eram dois países que, claro, deveriam ser considerados um, mas que foram divididos na época do neto de Davi, de Roboão. E a partir dessa divisão dos reinos da época de Roboão, vai haver uma reunificação desses reinos no período de Ezequias, que nós vamos ver no estudo desta noite. Mas desde Roboão, os reinos continuaram divididos. O reino do norte de Israel, que teve diversos reis, então várias dinastias foram estabelecidas no reino do norte, e o reino do sul, liderados pela tribo de Judá e pela dinastia de Davi. Só houve uma pessoa no reino do sul que não era descendente de Davi e que governou. Foi Atalia, quando ela roubou o trono do seu filho. Foi a única que reinou no sul como alguém que não era descendente de Davi. Todos os demais foram descendentes do rei Davi. E hoje nós vamos ver sobre mais alguns desses descendentes. Vamos tratar especificamente de 4 reis da linhagem davídica. Vamos falar sobre Acás, Ezequias, Manassés e Amon. Esses 4 reis descendentes de Davi. Acás, Ezequias, Manassés e Amon. Começaremos então com o rei Acás. Os irmãos abram, por favor, suas Bíblias em 2 Crônicas, capítulo 28, do verso 1 ao verso 4. Nós leremos 2 Crônicas 28, do verso 1 ao verso 4. Diz assim a palavra do Senhor. Tinha Acás 20 anos de idade quando começou a reinar, e reinou 16 anos em Jerusalém. Não fez o que era reto perante o Senhor, como Davi, seu pai. Pai aqui é ancestral. Andou nos caminhos dos reis de Israel e até fez imagens fundidas a Baalins. Também queimou incenso no vale de Rinom e, perceba o absurdo, queimou a seus próprios filhos, segundo as abominações dos gentios que o Senhor lançara de diante dos filhos de Israel. Também sacrificou e queimou incenso nos altos e nos outeiros, como também debaixo de toda árvore frondosa.
nós percebemos neste capítulo, número 28, de 2 Crônicas, que o rei Acaz andou seguindo os exemplos errados. Ele andou fazendo ou imitando as ações de povos que ele não deveria imitar. E as primeiras ações reprováveis que o rei Acaz imitou foram as ações do reino do norte. Como eu disse, o reino de Israel, infelizmente, não foi liderado pela dinastia davídica e, por isso, ele foi conduzido à adoração de falsos deuses. O primeiro rei do norte, que foi Jeroboão, ele instalou a idolatria, criando 2 bezerros de ouro, tanto em Dan, que era no extremo norte do reino, como em Betel, que era no extremo sul. E por causa dessa idolatria institucionalizada, o reino do norte se perdeu desde o seu início. Eles nunca foram fiéis ao Deus de Israel, ao Deus da aliança. E isso fez com que eles vivessem uma vida iníqua. Então o rei Acaz, ao invés de imitar os seus antepassados judeus, ele infelizmente imitou os reis de Israel. Mas uma outra influência também que ele teve, e que na verdade até piorou, foi dos reis gentios, das nações que eram gentias, fora, que não eram descendentes dos hebreus, de Abraão. Então o rei Acaz seguiu os reis de Israel e seguiu os reis gentios, cometendo inclusive um ato abominável, que foi o sacrifício dos seus próprios filhos. Em Deuteronômio capítulo 12, versos 29 a 31, antes de Israel entrar na terra prometida, Deus havia dito através de Moisés para que eles nunca imitassem esse costume pagão, esse costume terrível de sacrificar os filhos na adoração a Deus. Deus odeia qualquer tipo de sacrifício humano. Só que os deuses daquela época, os falsos ídolos, eles aceitavam essa adoração. Claro que eles nunca existiram, mas os pagãos acreditavam que matando os seus filhos, oferecendo crianças e outros sacrifícios humanos nos sacrifícios, a ira desses deuses seria apaziguada. Mas o Deus de Israel reprovava qualquer tipo de sacrifício como esse. Então nós vemos que o rei Acaz foi um péssimo rei, porque ao invés de seguir o exemplo dos seus bons antepassados, de Davi, de Salomão, ele quis seguir o exemplo dos reis de Israel e dos reis gentios. E por causa dessa infidelidade do rei Acaz, do verso 5 ao verso 7, aprendemos que Deus castigou ele com 2 reis que foram mandados para lutar e guerrear contra o rei Acaz. O primeiro deles foi o rei da Síria e o segundo foi o rei de Israel. Peca, filho de Remalias, também lutou contra Acaz e prevaleceu na vitória contra ele. A ponto de, numa dessas guerras entre Judá e Israel, esse rei de Israel, que foi Peca, ter vencido Acaz e ainda ter levado para o reino de Israel cerca de 200 mil pessoas, entre mulheres, crianças. Então, Peca, depois de uma batalha que ele venceu de Acaz, ele levou como exilados 200 mil judeus para o reino do norte, para o reino de Israel. Só que, olha que interessante, uma das ênfases também do livro são a audição dos profetas. Aqueles que ouvem os profetas, aqueles que dão ouvidos às profecias, eles são abençoados. E isso é um destaque importante do cronista, porque como ele está escrevendo esses livros para os judeus que voltavam da Babilônia, haviam 2 profetas que os judeus tinham que escutar para ser bem-sucedidos na restauração, que foram Ageu e Zacarias. Esses 2 profetas participaram da volta do exílio na Babilônia e eles foram levantados por Deus para motivar o povo à obediência. Nós não sabemos se o livro das Crônicas foi escrito na mesma época que esses 2 profetas viveram, depois do exílio, mas ele, mesmo se não tiver vivido com esses 2 profetas na mesma época, o cronista está preocupado em ensinar o povo que eles deveriam dar ouvidos à voz dos profetas, porque os profetas pregavam a palavra de Deus. E quem não der ouvidos à palavra de Deus, de qualquer forma,
será castigado. Mas o que nós destacamos nesse capítulo 28 é que o reino do sul, que deveria ser o reino fiel, não ouviu aos profetas, mas o reino do norte, que era o reino infiel, ouviu. Depois que Peca venceu o rei Acás, a partir do verso 8 até o verso 15, nós aprendemos que um dos profetas foi falar com Peca e ele disse para o rei de Israel e disse para os israelitas que devolvessem aquelas pessoas que eles haviam pegado para o exílio. As 200.000 pessoas que eles haviam levados como escravas, eles deveriam devolver, deveriam tratá-los com amor. E um dos profetas fala isso com o reino do norte, e para surpresa de todos, mesmo sendo um reino que era infiel, eles ouviram a voz dos profetas. No verso 15 diz que homens foram designados nominalmente, os quais se levantaram e tomaram os cativos e do despojo vestiram a todos os que estavam nus. Vestiram-nos e calçaram-nos e lhe deram de comer e de beber e os ungiram. A todos os que por fracos não podiam andar, levaram sobre jumentos a Jericó, cidade das palmeiras. A seus irmãos, então voltaram para Samaria. Percebam que a profecia daquele homem chamado Obed, essa profecia tocou o coração dos israelitas e fez com que eles tratassem os seus irmãos judeus com amor, com compaixão. Muitas pessoas, por ignorância, acham que a Bíblia, por causa das guerras que estão escritas nela, é um livro que enfatiza os maus tratos, que enfatiza a guerra ou a batalha entre as pessoas. Mas não. As guerras que a Bíblia narra são guerras santas que Deus havia ordenado para que a nação de Israel fosse como uma espada de Deus. Então não é que Deus queria que as pessoas se matassem simplesmente, mas a ideia é que Deus queria julgar aqueles que eram rebeldes através da nação de Israel. Mas no Novo Testamento nós aprendemos que essa guerra ela foi transformada em uma batalha espiritual. Hoje os cristãos não devem matar ninguém, não devem fazer guerra contra ninguém, claro, a não ser por uma necessidade do país onde eles vivem, mas eles mesmos, como igreja, não podem guerrear contra ninguém. Pelo contrário, eles devem lutar contra a carne, o diabo, o mundo, mas contra outras pessoas nós devemos amar e fazer como o profeta Obed ordenou os israelitas, tratar com amor e misericórdia até os nossos inimigos. Então, o fato dos israelitas terem ouvido a voz do profeta fez com que eles tratassem os seus irmãos judeus com amor e com compaixão. Por isso que devemos pregar a Bíblia às pessoas, para que elas tratem, para que elas imitem o exemplo de Deus e tratem com amor até os seus inimigos. No final do capítulo 28, nós vemos ainda que Acás foi infiel a Deus por ter idolatrado outros deuses, feito novos altares, do verso 16 ao verso 21, e, na verdade, do verso 22 ao verso 25, só que aqui também destaca que Acás foi infiel a Deus por ter confiado nos homens. Do verso 16 ao verso 21, nós lemos que ele buscou a ajuda do rei da Síria, ou seja, ao invés de buscar a Deus para o ajudar, para vencer as guerras, ele preferiu buscar a ajuda dos homens. E isso foi uma tragédia, isso foi um dos grandes problemas que Acás enfrentou e por isso foi castigado. Quando falamos da idolatria de Acás, olha que tristeza, no verso 24. Segundo Crônicas 28, verso 24. Ajuntou Acás os utensílios da casa de Deus, fê-los em pedaços e fechou as portas da casa do Senhor e fez para si altares em todos os cantos de Jerusalém. Também em cada cidade de Judá fez altos para queimar incenso a outros deuses. Assim provocou a ira do Senhor, Deus de seus pais. Acás, então, fechou
as portas da casa do Senhor. Ele fechou o templo de adoração. E, meus irmãos, apesar de reconhecermos que na nova aliança, depois da vinda de Cristo, o templo não seja a igreja, porque a igreja na nova aliança é o grupo de pessoas que se reúne para adorar a Deus, independente do local, se no templo ou fora do templo. Contudo, esse exemplo de Acás deve ser tomado como um alerta. É uma advertência para nos mostrar que a falta de culto, a falta de adoração da igreja, adoração comunitária, é gravíssima para o povo de Deus. Essa falta de culto comunitário, de culto público, é terrível e traz uma condenação, traz consequências espirituais gravíssimas para o povo de Deus. É por isso que no Salmo 136 nós lemos: como é bom e agradável viverem unidos os irmãos. E nesse mesmo Salmo 133 nós lemos que ali onde os irmãos estão reunidos para adorar o Senhor, ali o Senhor ordena a sua bênção e a vida para sempre. Também lemos em Atos capítulo 4, no verso 23 a 31, quando os apóstolos Pedro e João são soltos do seu interrogatório, eles vão até onde os irmãos estão reunidos e oram junto com esses irmãos, e ali, naquele local onde houve a reunião de oração, tremeu o lugar onde eles estavam reunidos, e o Espírito Santo desceu sobre eles naquele local e os encheu e os capacitou com poder para pregarem a palavra de Deus. E isso, meus irmãos, serve de aplicação para a nossa situação presente. Por causa dessa pandemia, os templos foram fechados, as igrejas não estão podendo se reunir, mas isso deve ser motivo de choro, de lamentação para todos nós. Não devemos de forma alguma nos acostumar com as transmissões online. Não existe culto online. O culto é só presencial, é quando a igreja se reúne no mesmo local para adorar a Deus. E por isso devemos clamar sim pela reabertura dos nossos templos. Não porque os templos são a igreja, mas porque é lá que a igreja se reúne. É lá que o povo de Deus se ajunta para adorar a Deus. Então devemos chorar, jejuar, clamar a Deus e cobrar sim da liderança, dos líderes das igrejas para que reabram os seus templos. É óbvio que cada cidade, você que me assiste de repente, está em outra cidade, cada cidade vai ter o seu contexto. Nós devemos também respeitar as autoridades constituídas. Contudo, nós não devemos nos conformar com o fato de muitos outros locais estarem abrindo. Mercados estão abertos, lojas estão abertas, farmácias estão abertas, oficinas estão abertas. Por que o templo de adoração não pode se abrir? Por que a igreja não pode se juntar? É claro que isso não significa que não teremos cuidado com as recomendações médicas, teremos todo o cuidado, mas vários prognósticos já foram feitos mostrando que essa pandemia vai durar muito tempo. Muitos estão achando que no final do ano ela já passou. Não! É bem provável que dure ainda uns 2 anos. Então agora chegou o momento da igreja e de toda a sociedade se preparar para conviver com o coronavírus. Nós vamos ter que conviver com essa doença, assim como convivemos com muitas outras. Convivemos com o câncer, com a AIDS, com a gripe do H1N1. E nós teremos que aprender a conviver com o coronavírus também, com máscaras, álcool em gel, tomando todas as medidas profiláticas, mas a vida não pode parar, a vida tem que continuar. Então, irmãos, que nós oremos pela reabertura dos templos, cobremos também das nossas lideranças para que isso aconteça e que, claro, de acordo com cada cidade, de acordo com cada contexto, nós oremos e clamemos para que haja essa restauração, porque a falta de culto faz uma falta tremenda. Nós vamos tratar um pouco mais disso quando falar da Páscoa logo à frente. Final do capítulo 28, nós lemos que a morte de Acás foi uma morte natural, pelo que parece. Contudo, essa morte
não foi uma morte, o sepultamento dele não foi no sepulcro dos reis. E aqui eu lembro os irmãos, eu já falei isso em outros estudos, mas não custa lembrar. Isaías 53, verso 9, diz que o Messias seria sepultado com os reis, ou no sepulcro de reis. Ele seria considerado uma pessoa rica por causa do sepulcro dele. Está escrito em Isaías 53, 9. E isso fala do sepulcro de Jesus, que é o Messias. Ele, de fato, foi colocado numa rocha, num jardim, onde uma pessoa rica geralmente era sepultada. Jesus não era rico, mas é para provar a inocência, a santidade de Jesus, mesmo depois da sua morte. Então, esse sepultamento triste de Acas, onde ele não foi sepultado no sepulcro dos reis de Israel, como mostra o verso 27, esse sepultamento ruim mostra que ele não foi um bom rei, que ele não era inocente como nosso Senhor Jesus. Capítulo de número 29 até o capítulo 31. Nós trabalharemos os 3 capítulos de uma vez, porque estão interligados. Falam sobre o reinado de Ezequias, que para o cronista foi o melhor rei de Judá depois de Salomão. Tanto que ele vai comparar o reinado de Ezequias, rei de Judá, ao reinado de Davi e de Salomão. Nós veremos alguns comentários dele falando sobre isso. E por que o reinado de Ezequias foi tão abençoado? Porque ele se pôs a buscar a lei do Senhor, a cumprir os mandamentos do seu Deus. É isso que nós aprendemos a partir do verso 1 até o verso de número 3, segundo Crônicas 29, do 1 ao 3. E diz assim: Tinha Ezequias 25 anos de idade quando começou a reinar, e reinou 29 anos em Jerusalém. Sua mãe se chamava Abia e era filha de Zacarias. Fez ele o que era reto perante o Senhor, segundo tudo quanto fizera Davi seu pai. No primeiro ano, repara que ele foi comparado a Davi. Verso 3. No primeiro ano do seu reinado, no primeiro mês, abriu as portas da casa do Senhor e as reparou. Percebam o contraste entre Ezequias e o seu pai Acas. Acas fechou as portas do templo. Ezequias reabriu as portas do templo para adorar a Deus. Então, enquanto um rejeitou a Deus, rejeitou a palavra de Deus e não quis cultuar ao Deus verdadeiro, o outro quis se aproximar desse Deus, se juntar a ele. E por isso Ezequias foi de fato um dos maiores reis de Israel. A partir do verso 4 até o verso de número 19, nós lemos sobre a restauração do templo e também do sacerdócio. Ezequias ele chama os sacerdotes e os levitas de todos os lugares do reino para servirem no templo. E a partir do verso 20 nós lemos a restauração do culto. Como foi essa restauração? Então, verso 20 ao verso 24 diz assim: Então o rei Ezequias se levantou de madrugada, reuniu os príncipes e subiu à casa do Senhor. Mandou trazer 7 novilhos, 7 carneiros, 7 cordeiros e 7 bodes como oferta pelo pecado, a favor do reino, do santuário de Judá, e aos filhos de Arão, os sacerdotes, que oferecessem sobre o altar do Senhor. Mortos os novilhos, os sacerdotes tomaram o sangue e o aspergiram sobre o altar. Mataram os carneiros e aspergiram o sangue sobre o altar. Também mataram os cordeiros e aspergiram o sangue sobre o altar, para oferta pelo pecado. Trouxeram os bodes perante o rei e a congregação e puseram as mãos sobre eles. Agora prestem atenção no verso 24. Os sacerdotes os mataram e com o sangue fizeram uma oferta pelo pecado ao pé do altar, para expiação de todo Israel, porque o rei tinha ordenado que se fizesse aquele holocausto e oferta pelo pecado por todo o Israel. Essa ênfase, todo o Israel, mostra a esperança do cronista que os seus leitores,
que voltavam no exílio entendessem que eles eram Israel. Na verdade, quem estava voltando do exílio não era os israelitas, os moradores do Reino do Norte, mas os judeus, moradores do Reino do Sul. Só que o cronista quer que eles vejam que também são Israel, que eles são os israelitas remanescentes, que estão recebendo o cumprimento das promessas de restauração. É por isso que o cronista enfatiza que na época de Ezequias houve essa reunificação do Reino do Norte e do Reino do Sul. Até porque, nesse período, o Reino do Norte já tinha caído. No ano 722 a.C., o rei da Síria invadiu o Reino do Norte e levou cativos os israelitas para a terra da Síria e trouxe outros moradores para aquele local. Então, nesse período em que Ezequias está fazendo essa restauração do culto, a restauração de Judá, ele considera que os israelitas do Reino do Norte também deveriam ser considerados nessa restauração. Tanto que nós veremos que na Páscoa ele chama os moradores também do Norte. Mas o que destacamos nesse texto principalmente é que até os judeus, os moradores do Reino do Sul, deveriam reconhecer que tinham pecado contra Deus, que tinham quebrado a aliança. O rei Ezequias entende que tanto os judeus do Sul como os israelitas do Norte eram pecadores e precisavam fazer sacrifícios por seus pecados. E é claro que aqui nós lembramos que esses sacrifícios feitos apontavam para Jesus, o Filho de Deus que viria para morrer na cruz pelos pecados da sua igreja. E aqui nós aprendemos que não existem inocentes. Mesmo o Reino do Sul, que era o reino que tinha guardado a aliança, o reino que tinha se mantido com a palavra de Deus, precisava de expiação, precisava do perdão dos seus pecados. E hoje nós entendemos que esse mesmo princípio permanece. Todos precisam do perdão. Todos precisam de arrependimento. Judeus e gentios, pessoas honestas e desonestas, assassinos e pessoas que não assassinam, todos precisam se arrepender dos seus pecados, crer em Jesus como único Salvador e aceitar Jesus como seu único Senhor, recebendo o Espírito Santo e se tornando novas pessoas. Se você que me assiste se acha uma pessoa boazinha, que não precisa de arrependimento e não precisa de Jesus, saiba que você caminha para o inferno. E a não ser que você se arrependa e corra para Jesus, crendo nele como único Senhor e Salvador, não haverá salvação para você. Vamos então ao capítulo 30, que fala da Páscoa, a restauração da festa da Páscoa. Vamos ler então o capítulo 30, verso 1, que diz assim: Depois disto, Ezequias enviou mensageiros por todo Israel e Judá. Escreveu também cartas a Efraim e a Manassés, para que viessem à casa do Senhor em Jerusalém, para celebrarem a Páscoa ao Senhor, Deus de Israel. Percebam como Ezequias queria unir os dois reinos, do norte e do sul. Como? Ele chama pessoas das tribos de Efraim, das tribos de Manassés, que eram do norte, do reino da parte setentrional. Ele chama esses moradores, ele convida eles para virem até o sul, para virem até Jerusalém celebrar a Páscoa, que era a primeira festa do calendário judaico, a festa que lembrava a libertação do Egito, quando Deus passou sobre o Egito matando os primogênitos, e eles foram salvos porque tinham sangue do cordeiro na porta e também foram salvos porque comeram as ervas amargas e o cordeiro. Então, Ezequias queria que todo Israel, todos os moradores do norte e do sul viessem. Mas, infelizmente, verso 10 fala que muitos dos moradores do norte zombaram de Ezequias. Não gostaram do convite e ainda brincaram da cara dele, zombaram dele. Mas, no verso 18, nós lemos que muitos outros aceitaram o convite para adorar a Deus e vieram felizes participar da adoração. É assim que nós lemos a partir do verso 18 até o verso 20, porque uma multidão do povo
muitos de Efraim, de Manassés, de Issacar, de Zebulon, ou seja, outras tribos de Israel, além dos judeus, não se tinham purificado e, contudo, comeram a Páscoa, não como está escrito. Porém, Ezequias orou por eles, dizendo: o Senhor, que é bom, perdoe a todo aquele que dispôs o coração para buscar o Senhor Deus, o Deus de seus pais, ainda que não segundo a purificação exigida pelo santuário. Ouviu o Senhor a Ezequias e sarou a alma do povo. Sarou a alma do povo. E por isso eles puderam comemorar, eles puderam fazer festa da Páscoa, celebrar a Páscoa, como dizia a lei mosaica, por 7 dias. Percebam que eles não celebraram na data certa. A data, segundo a lei de Moisés, deveria ser aos 14 dias do primeiro mês. Só que como não deu tempo deles se purificarem, deles cumprirem os rituais de purificação até o primeiro mês, eles tiveram que prorrogar para o segundo mês. E é por isso que Ezequias fez essa oração, pedindo a Deus que perdoasse eles não terem feito na data certa e que aceitasse aquele culto, aquela festa, mesmo assim, mesmo não tendo na data certa. E Deus ouviu a oração de Ezequias. Aliás, o Senhor Jesus, em Mateus 12, 1-8, mostrou que às vezes o descumprimento de rituais religiosos é necessário para que cumpramos as leis morais de Deus. É claro que isso não é um padrão, mas em Mateus 12 nós lemos que os discípulos de Jesus quebraram o sábado, profanaram o dia de descanso. E mesmo assim Jesus disse que eles não estavam pecando contra Deus. Por quê? Porque aquela profanação do sábado era para a preservação da vida. Eles estavam se alimentando do milho, estavam colhendo espigas no dia de descanso. Os fariseus criticaram Jesus e Jesus citou 2 exemplos. O de Davi, quando ele teve fome e comeu os pães do santuário, que só os sacerdotes podiam comer, e os sacerdotes no templo, que no sábado trabalhavam e não pecavam contra Deus por trabalhar. Então, é óbvio que devemos obedecer às leis culticas da Bíblia, devemos nos reunir no dia do Senhor, que hoje não é mais o 7º dia, mas o primeiro dia da semana, o dia que Jesus ressuscitou. Mas, às vezes, no dia do descanso, no dia do Senhor, nós não conseguiremos participar de alguma cerimônia, de algum culto, porque teremos que fazer algo, ou para ajudar o próximo, ou que realmente seja necessário. Então, esse texto de Ezequias faz ligação com aquele texto de Mateus 12, onde nós lemos que às vezes não será possível cumprir as leis cerimoniais ou as leis culticas, mas devemos lembrar das leis morais, do amor a Deus, claro, em primeiro lugar, mas do amor ao próximo também e daquilo que é necessário que nós façamos. Nesse capítulo ainda, a partir do verso 23 até o verso 27, nós lemos que a congregação ficou tão feliz, os israelitas ficaram tão empolgados com a Páscoa. Perdão, irmãos, preciso tomar um pouco d'água só para molhar a garganta. E, como eu disse, eu fiz a retirada de um siso que estava infeccionado, então dificulta um pouco a fala. Mas aqui nós lemos, irmãos, a alegria que o povo sentiu. Os israelitas tiveram tanto ânimo, tanta alegria por terem restaurado a Páscoa, que eles quiseram celebrar a festa por mais 7 dias. E aqui nós vemos que quando a pessoa está com o coração em Deus, ela não se preocupa muito com o tempo do culto, o tempo da adoração. Eu não estou dizendo com isso que a gente não deve ter um tempo específico para adorar a Deus. Precisamos marcar os nossos horários, cumprir as nossas agendas, mas devemos tomar cuidado para não sermos muito rigorosos. Às vezes o culto é 1 hora de duração ou um estudo bíblico e já estamos olhando no relógio, começamos a reclamar e já começamos a ficar inquietos no banco.
E quantas vezes, quando assistimos um filme, ficamos 2, 3 horas sentados sem se incomodar? Quantas vezes para assistir um programa televisivo, um jornal, a pessoa fica até 2 horas ali, ou 1 hora mesmo, mas sem ficar olhando no relógio, sem sair. Então, irmãos, é claro que devemos ter um horário para cumprir, mas quando o nosso coração está firmado em Deus e buscando a Ele, nós não ficamos ou não somos tão rigorosos com a questão da duração da adoração. Eu me lembro, inclusive, de um pastor que foi pregar na África e ele viu que prolongou um pouco a pregação dele. Ele ia pregar apenas meia hora, mas prolongou até 1 hora. E quando ele acabou a pregação, ele estava lá na igreja africana, de repente um dos irmãos virou para ele e falou assim: pastor, o senhor não quer trazer outra pregação para nós não? Depois que ele pregou 1 hora. Aí o pastor, que era brasileiro, não entendia o costume dos africanos, perguntou: mas pregar de novo? Eu acabei de pregar. O irmão falou: não, porque o senhor só fez uma devocional. A gente queria saber se o senhor vai começar a pregação mesmo agora. E aí o pastor não entendeu muito aquele comentário, mas é porque lá em muitas igrejas africanas, os cultos chegam a durar 2, 3, às vezes 4 horas. Eles fazem um período que eles dedicam bastante tempo para a adoração. Então eles estranharam que a pregação do pastor tenha demorado só 1 hora. E aqui no Brasil nós às vezes ficamos incomodados com 30 minutos. Às vezes já achamos muito. Então, irmãos, é claro que isso não quer dizer que não devemos ter limite nas programações da igreja, mas às vezes precisamos ser mais flexíveis, mais compreensíveis e colocar o nosso coração mesmo na busca pela comunhão com Deus, esquecer um pouco o relógio e colocar o Senhor em primeiro lugar. No final do capítulo 30, nós vemos que o propósito da unificação de Ezequias se cumpriu. Houve grande alegria em Jerusalém porque, reparem, desde o dia de Salomão, filho de Davi, rei de Israel, não houve coisa semelhante em Jerusalém. Então os sacerdotes e os levitas se levantaram para abençoar o povo. E a sua oração chegou até a santa habitação de Deus, até os céus. Então Ezequias entende que houve essa unificação dos reinos na época dele, e o cronista coloca no seu livro que ele entendia que Ezequias estava no nível de Salomão, que foi, depois de Davi, o maior rei de Israel. Então, Davi, Salomão e Ezequias foram, de fato, 3 grandes destaques entre os reis de Judá. E, no primeiro verso de 2 Crônicas 31, nós vemos por que é necessário que nós façamos os cultos, por que nós devemos orar para que haja restauração e reabertura dos templos para nós hoje. Olha por quê, verso 1 do capítulo 31 de 2 Crônicas. Acabando tudo isso, todos os israelitas que se achavam ali saíram à cidade de Judá. E o que eles fizeram depois da Páscoa? Quebraram as estátuas, cortaram os postes ídolos e derribaram os altares, os altos e altares por todo Judá e Benjamim, como também em Efraim e Manassés, que estavam no reino do norte, até que tudo destruíram. Então tornaram todos os filhos de Israel, cada um para a sua possessão, para as cidades deles. Reparem, meus irmãos, que o cronista enfatiza o resultado da adoração. Aqueles 14 dias de festa, de culto, em adoração a Deus, proporcionaram transformação do povo, geraram santificação, a ponto de assim que acabou a Páscoa, assim que acabaram aquelas comemorações, os judeus cheios da presença de Deus foram até os altares pagãos, as estátuas que haviam nas tribos de Israel e destruíram aqueles altares, porque o culto gera santidade. É isso também que nós aprendemos em Levítico 26. É interessante quando nós lemos o livro de Levítico, 26 é o penúltimo capítulo daquele livro.
E aí Deus vai finalizar, o profeta Moisés vai finalizar aquele escrito que Deus havia mandado. E Moisés, quando começa aquele penúltimo capítulo, ele começa falando de culto. Ele começa falando de como fazer o culto verdadeiro, sem imagens, e de qual dia devia fazer esse culto, que era no sábado, o dia do descanso. E aí, depois de falar do culto, o livro de Moisés, o profeta Moisés, vai falar da obediência, vai falar dos requisitos da obediência, das bênçãos de quem obedece e também das maldições para quem desobedece. Por que eu estou destacando esse texto de Levítico 26? Porque ele mostra a ligação que há entre culto e santificação. Ou seja, se o culto estiver acontecendo e da maneira correta, consequentemente haverá santificação, haverá mudança de vida, haverá enchimento do Espírito Santo. É isso também que aprendemos em Hebreus capítulo 10, versos 25 a 26, quando nós lemos: não deixemos de congregar, como é costume de alguns, antes façamos admoestações, e tanto mais quanto vedes que o dia se aproxima. Percebam que lá em Hebreus o autor está dizendo que nós devemos congregar, devemos nos juntar para adorar a Deus, e no verso 26 ele complementa: porque se vivermos deliberadamente em pecado, depois de termos recebido o pleno conhecimento da verdade, já não resta sacrifício pelos pecados. Ou seja, se nós não nos congregarmos para adorar a Deus, vamos viver deliberadamente em pecado. E é por isso que eu volto a fazer o apelo aos irmãos para orarem muito pela reabertura dos templos, cobrarem das suas lideranças e, claro, de acordo com o contexto da sua cidade, você desejar voltar para o culto, voltar para a adoração. Porque eu garanto, irmãos, garanto pela Bíblia que todos nós nos enfraquecemos espiritualmente durante essa pandemia. Todos. Eu me enfraqueci espiritualmente. E vocês também se enfraqueceram. E não adianta falar: não, mas eu estou assistindo todos os cultos online. Bênção! Tem que assistir mesmo. Tem que ver mesmo o maior número de pregações, de estudos. Participe na maior quantidade que você puder. Mas nenhum desses programas substituirá a reunião da noiva de Cristo num mesmo local. Nenhum deles vai substituir. E é por isso que nós devemos clamar pela volta dos trabalhos da igreja, porque todos estamos mais fracos na fé, e quanto mais tempo nós demorarmos para restaurar as adorações, menos santificados nós estaremos e mais propícios ao pecado, à frieza espiritual, ao desânimo nós estaremos. É por isso que devemos orar e também trabalhar pela reabertura ou reativação dos trabalhos. A partir do verso 2 de 2 Crônicas 31, o cronista vai falar das contribuições que ele fazia, que Ezequias fez para o templo. Vai falar também das contribuições que o povo deveria fazer com seus dízimos e as suas ofertas. E a partir do verso 11, o cronista vai falar dos depósitos que Ezequias criou no templo em Jerusalém, para que as ofertas, os dízimos fossem guardados naquele local. E aí nós terminamos esse capítulo destacando como Ezequias foi abençoado por colocar Deus em primeiro lugar. Capítulo 31 de 2 Crônicas, versos 20 e 21. Assim fez Ezequias com todo Judá, fez o que era bom, reto e verdadeiro perante o Senhor seu Deus, em toda a obra que começou no serviço da casa de Deus, e na lei, nos mandamentos, para buscar o seu Deus, de todo o coração o fez e prosperou. Então, por ter colocado Deus em primeiro lugar, o reinado de Ezequias foi um reinado abençoado. Mas isso não significa que ele não teve lutas. No capítulo 32, nós lemos de uma guerra que Ezequias enfrentou contra Senaqueribe, que foi rei da Síria. Ele subiu até a cidade de Judá para destruir
o rei Ezequias, como o rei Assírio tinha feito com o reino do norte. Com Israel, ele também queria fazer com o sul. Mas nós vemos que Ezequias orou e buscou a Deus de todo o coração e clamou ao Senhor pelo livramento, e Deus respondeu às orações do profeta. E sem Ezequias ter lutado, assim como foi naquela guerra de Josafá, que nós lemos nos capítulos anteriores, Ezequias venceu a batalha porque o anjo de Deus foi até o acampamento inimigo. No verso 21 nós lemos, e em Isaías 37 aprendemos que esse anjo matou 185.000 soldados no acampamento inimigo. Ezequias sequer precisou de guerrear, porque os assírios voltaram humilhados para sua terra natal. Inclusive o rei da Síria foi morto pelos seus pais naquela terra, pelos seus filhos naquela terra. Então nós vemos aqui que Ezequias venceu a batalha com oração, com clamor a Deus e confiando que o Senhor venceria a guerra. E isso nos ensina, irmãos, que todas as nossas batalhas precisam ser vencidas com oração. É claro que às vezes, para resolver um problema, além de orar, nós teremos que tomar outras providências, mas a oração é o segredo para qualquer vida cristã bem-sucedida. Um cristão que não ora ou que não gasta pelo menos meia hora clamando a Deus por dia é um cristão fraco espiritualmente, e quando as provações vierem e as decisões precisarem ser tomadas, ele com certeza se desesperará, porque não saberá o que fazer. Então, irmãos, assim como Ezequias clamava a Deus para vencer as suas guerras, e assim como muitos outros servos do passado fizeram, nós também devemos ter a nossa comunhão, principalmente em oração, para vencer as nossas guerras. Ezequias, apesar de ter sido um bom rei, não foi o rei perfeito, porque na verdade só Jesus é o rei perfeito. Então Ezequias, a partir do verso 24, nós lemos que ele pecou contra Deus, ele se orgulhou, ele teve uma doença, foi curado, mas se exaltou, depois foi perdoado, ele se arrependeu. Mas aqui nós vemos que a gente tem que tomar cuidado. Mesmo sendo um bom rei, ele deixou que a soberba o dominasse e transgrediu contra o Senhor. E os príncipes da Babilônia, no verso 31, nós lemos que foram visitar Ezequias, e ao invés dele ter uma posição mais sábia com relação a esses príncipes, Ezequias acabou governando, acabou mostrando para eles a casa dos tesouros e acabou tratando eles como parceiros, como alguém que seriam apoiadores dele, se esquecendo que ele não deveria confiar nos homens, nem nos babilônios, mas em Deus. Foi uma falha que ele cometeu também. Lemos no final do capítulo 32 que Ezequias foi sepultado com seus antepassados na cidade de Davi e foi de fato homenageado, porque foi um bom rei. Diferente do rei do capítulo 33. No capítulo 33 nós lemos sobre o rei Manassés, que só não foi o pior dos reis por causa do filho dele, Amon, que foi pior. Mas quando nós lemos esse capítulo, nós ficamos assustados sobre como Manassés foi um rei terrível, um rei que realmente não buscou a Deus, um rei que realmente se entregou à idolatria, cometeu aquele pecado que o avô dele havia cometido, Acás, sacrificou os seus filhos na adoração a outros deuses, instituiu a idolatria, enfim. Manassés foi o oposto do pai dele. Por isso que a gente não pode dizer que filho de crente, crente é. Porque ele foi literalmente o oposto do pai. Contudo, há esperança até para o mais perverso pecador. E o que é bonito na história de Manassés não são os pecados que ele cometeu, que foram gravíssimos de fato, mas é o arrependimento dele. Deus levantou o rei da Síria para que levasse ele como exílio para aquela terra. E no verso 12 nós lemos, de 2 Crônicas 33, ele, angustiado, suplicou deveras ao Senhor Deus, e muito se humilhou perante o Deus dos céus, Deus de seus pais,
Fez-lhe oração e Deus se tornou favorável para com ele. Atendeu-lhe a súplica e o fez voltar para Jerusalém, ao seu reino. Então reconheceu Manassés que o Senhor era Deus. Mesmo tendo sido um rei tão mau no começo da sua vida, Manassés depois terminou a vida sendo um rei fiel, um rei que amou a Deus e o buscou de todo o coração. E isso, meus irmãos, nos lembra das palavras do profeta Ezequias. Em Ezequias capítulo 33, verso 11, o Senhor diz que ele não tem prazer na morte do perverso, mas o prazer de Deus é que o perverso se converta dos seus maus caminhos, se arrependa dos seus pecados e viva e se volte para o Senhor. Em Lucas 15, o Senhor Jesus também recebendo os pecadores, recebendo as prostitutas, os publicanos, é criticado pelos fariseus. Os fariseus criticam Jesus porque não queria que ele salvasse aquele tipo de pessoas. E aí Jesus conta as 3 famosas parábolas da ovelha perdida, da dracma perdida e dos 2 filhos perdidos. Porque não foi só o filho pródigo que se perdeu, o outro que morava em casa também estava perdido. E nessas 3 parábolas Jesus mostra o amor de Deus pelos pecadores, pela conversão deles. E é assim que nós devemos tratar aqueles que pecam, mesmo contra nós ou só contra Deus, com amor. E nós devemos orar pela conversão deles. É triste quando nós vemos alguns cristãos querendo que os pecadores saiam da igreja, ou que a igreja não receba novas pessoas que estão saindo das drogas ou saindo da prostituição. Muitos cristãos acham ruim que a igreja receba novos membros. Mas, meus irmãos, a Bíblia fala que nós devemos nos alegrar com a conversão dos pecadores. E ao invés de falar mal das pessoas que não gostamos, devemos orar por elas e pedir para que a graça de Deus alcance o coração delas, como alcançou o coração do rei Manassés, que terminou o seu reinado de uma forma abençoada, porque se arrependeu e se converteu ao Senhor. Diferente de Amon, seu filho, que fez coisas piores que o seu pai e não se arrependeu. Então, irmãos, que Deus nos abençoe e que, além de valorizarmos o culto ao Senhor, esse foi o foco do nosso estudo de hoje, nós também nos lembremos que há esperança para até o mais perverso dos pecadores. Oremos. Senhor Deus Todo-Poderoso, em nome de Jesus Cristo, clamamos por Tua misericórdia e pedimos, acaba, Senhor, com a pandemia do coronavírus. Destrói, Senhor, essa doença da nossa vida e sim, meu Deus, restaura a igreja, restaura os cultos, a comunhão na casa do Senhor, reabre os templos para a glória do Teu nome e, meu Deus, abençoa também aqueles que estão sofrendo financeiramente, sofrendo espiritualmente. Socorre essas pessoas em nome de Jesus. Obrigado por nos lembrar também, Senhor, que devemos valorizar a união. Ezequias trabalhou por isso e nós também devemos valorizar a comunhão e a união entre nossos irmãos. E obrigado por nos lembrar, Senhor, que há esperança para o mais vil pecador. Mesmo sendo terrível, se ele se arrepender, o Senhor pode restaurá-lo. Essa oração que nós fazemos com perdão dos nossos pecados, em nome de Jesus. Amém. Recitemos o versículo-chave da nossa igreja, 1 João 4,20. Se alguém disser amo a Deus e odiar a seu irmão, é mentiroso, pois aquele que não ama a seu irmão a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. 1 João 4:20. Eu lembro aos irmãos de acompanharem conosco os próximos estudos. Nós estudaremos 2 Crônicas, do capítulo 34 até Esther. Não será o livro de Esdras, será o livro de Esther, capítulo 5. Então, os irmãos que quiserem nos acompanhar, um capítulo por dia, você leia e traga suas dúvidas para o estudo da semana que vem. Que Deus nos abençoe. Amém.